Isso, que bom que a gente pode estar adorando ao Senhor e cantando algo que é demonstrar a nossa sede de Deus, né? E a nossa água viva é Jesus. Ser igreja. Hoje pela manhã falamos que ser igreja é desfrutar da alegria da salvação. E desfrutarmos juntos da alegria da salvação. Porque fomos justificados, declarados justos por Deus, através de Jesus Cristo que morreu no meu e no seu lugar. E ser igreja, então, é alguém entende ser salvo por Cristo Jesus. E se você tem essa dúvida, eu queria te convidar a conhecer o Evangelho de Jesus, que diz o seguinte: você é pecador, e por causa dos seus pecados você iria para o inferno, mas por causa do amor de Deus, Ele mandou seu Filho morrer em seu lugar naquela cruz. Foi o único lugar onde os seus pecados e os meus puderam ser pagos do início ao fim. Os pecados que eu cometia, que eu cometo e que eu cometerei. E ali naquela cruz, um ato único, histórico, Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar. E aí Ele me deu acesso novamente ao Pai e me deu uma esperança da glória que um dia virá. Essa é a alegria que eu e você temos que ter. E se você tem essas dúvidas da sua salvação, você precisa urgentemente dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, eu não posso viver sem o Senhor. Eu reconheço que sou um pecador. Me aceita agora, como aquele ladrão na cruz fez. E a partir desse momento começa uma caminhada de santificação, mas de salvação, de justificação. Já não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas o texto é muito interessante e eu gostaria de trabalhar um pouco mais nele, porque depois que Paulo então diz: olha, eu quero deixar vocês bem atentos de que, se vocês tiverem a convicção de que vocês foram salvos por Cristo Jesus, porque um preço foi pago no lugar de vocês, olha, eu vou lhes dizer uma coisa: vocês vão poder viver toda e qualquer situação nessa vida, você vai poder enfrentar toda e qualquer dificuldade, porque todas as vezes que elas vierem, você será fortalecido pela presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do seu Espírito Santo, para você enfrentar as dores e as dificuldades da vida. É por isso que o texto vai descrever que como a gente pode se alegrar nas tribulações. Então o tema da mensagem é: ser igreja é se alegrar nas tribulações. Aí você fala: não dá. Você não sabe o que eu tenho passado. E aí, é tão interessante que eu queria que você abrisse em Romanos 5, 3 a 11. E esse texto vai descrever algo muito interessante. Vou ler junto com você, Romanos 5, de 3 a 11. E depois queremos estudar o que esse texto nos ensina a respeito de tribulação. Não só isso. E não só isso o quê? O que ele diz no versículo 1 e 2. Então já vamos ler desde o versículo 1, para a gente ficar bem no contexto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí ele vai dizer: não por isso, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez, alguém tenha coragem de morrer.
Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Primeira coisa interessante é que Paulo vai dizer que nós aqui, ele está dizendo a igreja, o corpo, as pessoas, né? Nós, os crentes em Cristo Jesus, a igreja, realmente igreja de Jesus, ela pode se gloriar, né? Na sua tradução talvez seja gloriar, mas é a mesma coisa, alegrar-se, jubilar-se, né? Ter júbilo nas tribulações. E aqui, ele não está preocupado em dizer por que nós passamos por tribulações. Perceba que ele não gasta tempo dizendo assim, deixa eu explicar por que você está passando por lutas. Deixa eu explicar por que está acontecendo essas situações. Bom, para um crente em Roma, no século I, onde Paulo está escrevendo, é muito claro entender qual é a tribulação. Tribulação é porque havia um imperador que queria ser chamado de Deus, César, né? Ele queria ser o Kyrios, o Senhor. E, de repente, há uma seita dos nazarenos, o pessoal do caminho, que foram chamados de cristãos, que não admitem que o César seja Kyrios, seja o Senhor. Eles querem agora dizer, sim, você domina sobre esse comando aqui, mas sobre você existe o Kyrios, que é, a gente vai dizer e glorificar a Ele. Ele é o nosso Deus. E por causa disso, é simples entender que há uma tribulação e uma luta. Mas se você observar, não há como passar por essa vida sem lutas e dificuldades. Por mais que nós sejamos num país ocidental, por mais que nós passamos por um país, estamos num país tranquilamente pacífico, né? O brasileiro é de boa, o brasileiro é gente boa, o mundo todo gosta do brasileiro, né? Quando vai lá para fora, antes falava assim, samba, futebol, né? Eram as coisas que eles falavam no gringuês deles, né? E agora eu não sei o que eles falam, né? Sei lá, né? Não vou entrar em polêmicas, mas é um povo ordeiro, tranquilo, pacífico, mas isso não quer dizer que não há lutas. É claro que existem situações maiores ou menores, e como pastor, e quando a gente começa a caminhar com as pessoas, conhecendo um pouco da história das pessoas, parece que tem gente que tem mais tribulação do que outros. Tem gente que quando começa a contar a história, a gente fala assim, perdão, Senhor, porque eu reclamei de tanta coisa. Porque a luta é grande nessa família, nessa história. Só que Paulo não está preocupado em responder por que você sofre. Paulo está responsável, querendo, desejando, simplesmente trabalhar em como você vai gerenciar, vivenciar, experienciar a presença de Deus em meio à tribulação. Paulo vai tirar você da cena de que aquele momento onde você só vê a crise, a dor e o sofrimento daquela situação, e o seu olhar está ali num redemoinho, né? E você está sendo consumido pela tribulação. Paulo está querendo que você levante os olhos e comece a perceber que, sim, é uma realidade. Nós podemos passar por mais ou menos problemas, mas, na verdade, as lutas vão sempre existir. Mas que você pode se alegrar em meio a essas tribulações. Paulo não está dizendo que você se alegra pelas lutas. Paulo está dizendo que você não é masoquista.
Paulo não está dizendo assim, você gosta de sofrer, né? Ok, não. Paulo está dizendo que em meio à dor e ao sofrimento, você pode sim, por causa de algo que aconteceu com você, que você experienciou por causa da sua conversão a Cristo, você pode experienciar uma alegria em meio à tribulação. Versículo 3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz algo. E aqui então, Paulo começa a responder uma pergunta que eu e você podemos fazer. Não a primeira, por que você está sofrendo? Mas ele pode responder uma segunda pergunta. Tá, e o que essa tribulação pode produzir em mim? E é por isso que ele já vai dizendo na lata que tribulação pode produzir perseverança. A palavra aqui, ela significa mais que fortaleza. Significa um espírito que pode vencer o mundo. Um espírito que enfrenta as coisas e as supera. Duas palavras no grego, elas são muito interessantes. Essa é hipomone. Hipomone quer dizer essa resiliência, essa resistência, essa firme perseverança, essa paciência firme diante das coisas. E uma outra palavra que quer dizer paciência com as pessoas. Mas aqui está dizendo o seguinte, que a tribulação pode gerar em você essa perseverança. As grandes lições da vida vão nos ensinar isso. A gente pode aprender no vale da dor. E, aliás, acho que as dores são muito didáticas. Nós podemos aprender com o sofrimento. Ele não é só um caminho para a glória do crente. A glória do crente lá no céu que nós esperamos, ele é um caminho para a maturidade. Eu queria puxar uma frase que eu gostei muito. Essa aqui eu quero colocar na minha parede. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um projeto da parede. O projeto da parede é o seguinte: frases que mexem comigo, eu boto na parede. Agora eu arrumei uma parede. Agora eu posso colocar as frases. A frase é assim: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Vamos de novo. Que não está gravado, mas você vai ter acesso só depois de amanhã. Homens fortes criam tempos fáceis. Porque está tudo fácil. Mas homens fracos criam tempos difíceis, porque eles dificultam as coisas. E tempos difíceis geram homens fortes. Pessoas fortes. E eu vejo que nós perdemos um conceito de que a tribulação, as lutas, elas são didáticas, nos ajudam a crescer. Seu filho, quando é pequeno, ele precisa passar pelo estresse, da perda, da frustração, do que as coisas não acontecem. Ele tem que descobrir que o coleguinha, a coleguinha, o papai e a mamãe têm dinheiro, mas o papai e a mamãe não têm. E por causa disso ele não deixa de ser gente, não deixa de ter teu espaço. Você precisa ajudar o seu filho, a sua filha a entender que há tribulação, sim. E que as coisas não são como você gostaria que fosse. Aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é. Não como eu gostaria que ele fosse. Assim como fez Jesus. Aqui, a gente percebe que Paulo não está nem aí para o seu mimimi, ou para o meu mimimi, do meu vitimisto. Porque eu. Paulo está querendo dizer, aprenda com isso. Cresça com isso, porque quando você é agitado pelas ondas da vida, você começa a criar dentro de você o que você tem dentro de você. E se você tiver Cristo como seu Senhor, o Cristo que está dentro de você começa a te fortalecer mais. Não é que você não possa chorar, não é que você não possa dizer diante do Senhor. Aliás, eu digo para você, sabe qual é o problema da igreja brasileira? É que a gente chora para os outros, mas não chora para Deus.
A gente reclama para as pessoas, porque o outro, porque isso, porque a vida foi cruel comigo. Fala com Deus, chora para Ele. Você pode ter a sua rede de apoio, abrir o seu coração, você deve fazer. Mas não despeja nos outros algo que, na verdade, você tinha que despejar diante do trono da graça. E, Senhor, se não tem como mudar essa situação, me dá coragem para mudá-la. Desculpa, vou citar a oração da serenidade de novo. A oração da serenidade começa dizendo o seguinte: Deus, quem souber, puxa. Dê-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, mas coragem para mudar o que me for, e sabedoria para discernir uma da outra. E aí a gente percebe o seguinte: às vezes nós ficamos nessa situação, nos lamentando tanto da tribulação, a não ser aceitar a situação, para enfrentá-la no poder do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que você precisa aprender urgentemente: não tem como mudar a sua história. Não. O que aconteceu na sua história não tem como mudar. Você tem como ressignificar. Paulo está dizendo para você e para mim: ok, a vida não lhe sorriu, é verdade. Você olha para as pessoas e fala assim: fulano se deu bem e eu me dei mal. Fulano está lá super, olha, estudamos juntos. Essa comparação é uma desgraça. Aliás, odeio comparações, porque ela só nos leva para um... Tem gente que nem gosta de olhar a turma da escola, porque a turma da escola, todo mundo se deu bem. Você está pobre. Tem empresário, tem médico, não sei o quê, todo mundo, e você salariado, vendendo almoço para pagar a janta. E aí, você perde a oportunidade de gerar em você uma experiência dessa perseverança que Deus quer dar. E aí, esses tempos difíceis não geram homens fortes ou pessoas fortes, gerem murmuradores, entristecidos, magoados com a vida, e síndrome de Liphard, ó vida, ó dia, ó azar. Perseverança. E aqui, depois ele vai dizer que essa perseverança não para, não só perseverança que a tribulação produz. A perseguição, a tribulação, a luta, produz a perseverança, e essa perseverança, por você continuar persistente, vai gerar um caráter aprovado. E esse caráter aprovado aqui quer dizer aquela ideia, né, no grego, de um metal que ele vai para o fogo. E quando ele vai para o fogo, fica só o metal. Aquilo que era adereço, aquilo que era poeira, aquilo que era sujeira, aquilo que não tinha sentido nem valor, ele é queimado e fica só aquilo que é nobre, as impurezas são tiradas. Pessoas que passam pela dor da tribulação, mas entendem que o Senhor está usando e permitindo essa tribulação para que ele tenha perseverança, e essa perseverança então vai aprová-lo, porque as tribulações servem para provar, para que seja aprovado. Algo das impurezas da sua vida foram tiradas. Tem gente que é uma joia, cheia de penduricalhos. Entende? Penduricalhos? Acessóriozinhos. E aí quando vai para o fogo, descobre que todos aqueles acessórios não eram ouro. Era só bijuteria. Mas sobra só aquilo que tem valor eterno. E você sai dali descobrindo quem você realmente é. Um pecador que é amado por Deus. Aquele conceito que você tinha equivocado de você, as tribulações tiram rapidinho.
Você achava que você era alguém que você tinha dinheiro, perde o dinheiro. Quem é você? Você era bem-sucedido e perde o sucesso. Quem é você? Você tinha uma carreira e de repente perde a carreira. Quem é você? A tribulação faz você descobrir quem você é. Eu sou alguém dependente de Deus, carente de Deus, e que o Espírito Santo habita em mim, porque eu fui justificado pela fé. Agora eu tenho paz com Deus, acesso à graça e esperança na glória. Ninguém pode roubar essa minha identidade. Esse sou eu. Esse é você. E aí o caráter é aprovado. É aprovado porque foi provado pelo fogo. Quando a gente enfrenta a aflição com paciência e perseverança, a gente sai dessa batalha mais forte, mais puro, melhor, mais perto de Deus, muito bem claro de quem a gente é. E aí ele vai dizer que o caráter aprovado vai gerar esperança. Veja que foi o começo da tribulação. Eu tenho a esperança e me glorio na esperança da glória de Deus. E agora ele volta a dizer que todo esse processo de Deus, quando eu sou moído pelas tribulações, mas isso gera uma perseverança e gera um caráter aprovado, uma virtude comprovada. Eu realmente sou quem sou para a glória do Senhor. Isso gera então essa esperança. E que esperança é essa? É a esperança de que a minha vida, que está na mão do Senhor, ela está esperando a glória eterna. É por isso que para nós, os ocidentais, a gente não tem essa concepção, porque é muito difícil imaginar que a vida não seja só hedonista como a gente imagina. Gente, o Instagram é mentiroso. O Facebook é aparência. E o que você vê nas redes sociais, 70% é fake. Não é que eu gosto, mas eu gosto de olhar famílias reais. Não no sentido de famílias reais verdadeiras, as famílias reais, dos reis. Porque é exatamente o contrário. As famílias dos reis precisam manter uma irrealidade da vida. A princesa não pode dizer que está com uma doença, porque isso pode desestabilizar o reino e a sua economia do reino. O rei não pode dizer que está com câncer, porque senão começa uma desestabilidade econômica e política. As pessoas não podem ser elas mesmas exatamente porque há uma imagem. E nós estamos acreditando no que vemos no Instagram. O pastor tem um problema, porque ele sabe da vida dos irmãos. Esse é o problema. E quando eu vejo alguns status do Instagram, eu digo, fake news. Não é tão bem assim. E nós vendemos ilusões, e nós acreditamos em ilusões, porque se a vida fosse sem filtro, seria tão doloroso. E é por isso que, em vez da gente enfrentar as tribulações, a gente tenta maquiar a verdade. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não é o exterior que deve dominar você, não são as circunstâncias que devem identificar você, não é o momento que te rege, não são a história que você está vivendo que deve tomar conta de você. O que deve tomar conta de você é o que você tem internamente, que ninguém pode roubar. Por isso que a esperança em Cristo Jesus, na glória de Deus, não decepciona. Porque eu não estou esperando o país melhorar. Eu não estou esperando a política mudar. Eu acredito que Deus possa usar, sim, algumas coisas.
Mas eu acredito que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso não é como eu gostaria que fosse, exatamente porque Deus quer que eu aprenda com o que está acontecendo. Mas algo internamente precisa mudar no meu coração. Eu tenho que perceber que a vida não é para mim. As coisas da vida não são para o meu prazer. Sou eu que sou para o prazer de Cristo. E quando eu começo a viver nessa dimensão do meu relacionamento com Deus, eu começo a olhar para a tribulação e dizendo assim, sabe que essa tribulação está me mostrando mais como eu sou, quem eu sou e o quanto eu preciso do Senhor. Queridos, jogando bem limpo com você, você ora com uma intimidade e com uma profundidade quando tudo está bem? Ou quando você começa a passar por lutas e dificuldades? Parece que a igreja perseguida é muito mais poderosa do que a igreja, eu ia dizer uma frase pecadora aqui, muito pesada demais, a igreja acomodada. Você sabe por que a Europa está como está? Igrejas fechando, virando pubs e tal. Por quê? Porque o Deus da igreja europeia é o seu status. Se eu não preciso de Jesus, porque eu tenho um bom emprego, eu tenho estabilidade, o meu país não está passando por nenhuma oscilação, a minha moeda é forte, eu posso fazer negócios e não ter problema nenhum. Onde é que eu vou sentir alguma necessidade ou perceber a minha humanidade? Eu começo a acreditar que realmente isso é ser feliz. E aí, é por isso que nós olhamos para essa situação e percebemos não que nós queremos sofrimento. Eu não quero sofrimento, eu não sou masoquista. O que eu não quero é passar pela prova da tribulação e, além de sofrer a tribulação, ser reprovado. Eu quero ser um pouco inteligente. Já que o Senhor está me dando essa prova, o que eu posso aprender da sua presença? O que eu posso ter mais intimidade contigo? O que eu posso sair melhor dessa situação? Mas eu creio, Senhor, que o Senhor não fez isso em vão. Eu imagino Jó, queridos, imagina Jó, olha a situação desse homem. Estava tudo muito bem, ele orava pelos filhos, e olha, orava muito pelos filhos, não era problema de oração. Jó era um homem justo, temente a Deus. Um dia, o diabo rondando da terra e tal, ele falou assim, eu acho que o Jó gosta do Senhor, porque o Senhor abençoa muito, o Senhor mima muito esse menino. Tira o PlayStation dele, tira a Netflix, tira a mesada. Você vai ver que esse menino vai falar assim, eu quero procurar outro pai. E o que Jó nos mostrou é que a riqueza de Jó era porque ele sabia quem era Deus. E aí, depois de tudo isso, o diabo tem que dizer, o senhor tem razão. Não era por causa da riqueza e nem das coisas. Mas o próprio Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem e eu descubro que sou um homem miserável. E aí você deve estar pensando, nossa, que coisa mais deprimente. Não, é uma coisa real. Quando você acha que você é bom, aí é que você fica longe de uma realidade que vai te levar à dependência de Jesus. As quedas dos homens de Deus, das pessoas na vida da igreja, é quando eles começam a esquecer de orar. Quando eles não oram mais para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim esse dia. É quando eles começam a acreditar que foi porque eles estão fazendo um bom negócio, porque eles são muito inteligentes, ou no emprego porque ele está crescendo em ascensão. A gente vai nos afrouxando de entender que a nossa alegria vem do Senhor, porque é Ele quem nos dá sustento. E aí as tribulações vêm.
e elas revelam quem nós realmente somos. Por isso que Paulo vai dizer, a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que ele está dizendo? A tribulação tem um poder didático. Ela nos faz crescer. Mas tem uma coisa muito interessante. Por que nós nos alegramos na tribulação? Por que eu e você podemos nos alegrar? Porque essa esperança não desaponta. Porque quando tudo dá errado, ainda há uma esperança em mim. É porque lá dentro, ninguém pode tirar o que Deus faz com o seu amor em meu coração. O amor de Deus foi derramado por meio do seu Espírito que Ele nos concedeu. Primeira razão que eu posso me alegrar em meio às tribulações é porque Deus derramou o seu amor em nós, em mim, em você, na igreja. E o primeiro é que esse amor é abundante. Ele não está retido lá nos céus. Ele é derramado em nós, inundando o amor de Deus. Você lembra do livro de Atos? Você lembra quando os discípulos apanharam e os homens disseram assim, não fala mais desse nome. E sabe o que eles saíram? Dando glórias a Deus e dizendo, que honra que nós apanhamos por causa de Cristo. E eles estavam com o coração cheio, porque na verdade para eles aquilo não importava. O que importava para eles é que eles estavam sentindo a presença do Espírito Santo os aquecendo, e eles estavam firmes em querer fazer a vontade do Senhor, e quanto mais eles eram perseguidos, mais o amor de Deus era derramado sobre eles. Segundo, é um amor imerecido. Olha o que diz os versículos próximos ali, né? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus foi derramado por mim, por você, não quando você estava no seu melhor momento. Quando você estava queridinho, você aceitou Ele, que você falou assim, eu quero Jesus. Não, foi no momento que você falava assim, quem é Jesus? Jesus é o nome do meu papagaio. Você ria, contava piada, ignorava, né? Zombava dos crentes. Lembra, marido, sua esposa orando, você falava assim, fala mesmo, vai dar dinheiro para o pastor, você ria dela. Agora você está aqui. Lembra, esposa, que você debochava do seu marido? Foi naquele momento que Cristo morreu. Aliás, Ele morreu na história, mas é ali que o amor de Deus estava sendo derramado por você. Cristo morreu em seu favor quando ainda você era uma pecadora, um pecador contumaz, que não queria saber dele. Foi ali, porque foi um amor imerecido. Você não fez por merecer. E foi um amor aprovado. Porque Deus provou o seu amor quando Ele manda o seu filho morrer no seu lugar. Você e eu poderíamos morrer pelos nossos filhos. Mas Deus prova o seu amor para mim e para você, que Ele mandou o seu filho morrer no meu lugar, no seu lugar. Qual é a prova de amor maior? É a prova de amor de que Deus deu o seu filho no seu e no meu lugar. De acordo com John Stott, ele diz assim, a intensidade do amor é medida, em parte, pelo preço que custou a dádiva ao seu doador, e em parte por quanto o beneficiário é digno ou não da doação. Quanto mais custa o presente ao doador, e quanto menos o receptor o merece, tanto maior é a demonstração ser esse mesmo amor. Medido por esses padrões, o amor de Deus é singular, pois ao enviar seu filho para morrer pelos pecadores, Ele estava dando tudo
até mesmo de si a si mesmo, aqueles que dele nada mereciam, exceto o juízo. Esse é o que me faz me alegrar na tribulação. De que no momento onde eu desprezava o Senhor, Ele já me amava e já mostrava o seu amor por mim. E é por isso que no versículo 9 ele vai dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E ele vai fazer no versículo 10 também: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a sua morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua ira. E no versículo 11 ele vai dizer: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Paulo está dizendo: olha, o motivo de você se alegrar nas tribulações é que a garantia dessa vitória que você e eu podemos ter em meio à tribulação, não é que as coisas vão acontecer como eu gostaria ou como você gostaria, mas é porque você vai desfrutar da certeza de que se Ele já te justificou pelo seu sangue, muito mais você vai ser salvo da ira de Deus por meio dele. A presença de Jesus em você vai te dar vitória para essa tribulação que você está passando, mas a garantia de que a sua vida está nele até o dia que o Senhor voltar. Isso quer dizer que esses próximos versículos do 9 a 10 está dizendo que o motivo da minha alegria em meio à tribulação é que eu não estou sozinho passando por essa tribulação. Cristo está em mim e eu nele. O salmo mais conhecido da Bíblia, Salmo 23, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que eu aprendo? Uma frase que também vai para a minha parede: não importa aonde estou, mas importa com quem estou. Aprenda uma coisa, crente em Cristo Jesus: ser igreja não é triunfalismo. Ser igreja é triunfo. Ser igreja não é não ter tribulação. Ser igreja é passar pela tribulação e crescer em meio à tribulação e ser maduro após a tribulação. Eu quero terminar contando um trecho da pregação de Russell Shedd. Uma das últimas pregações de Russell Shedd foi nessa igreja. Que privilégio nós tivemos. E ele prega sobre a questão do triunfo. Ele vai dizer que triunfo não é você passar ileso por todas as situações. Ele descreve que triunfo era uma expressão, uma palavra usada para uma cerimônia que acontecia depois da batalha. E depois dos vencedores, então, vinham. O primeiro que passava era o general. E depois vinha os prisioneiros. Mas depois vinham os soldados. E os soldados vinham sem olho, sem perna, quebrados. Ele diz que mais triunfantes, porque lutaram ao lado do seu general e foram vitoriosos. Não saíram ilesos da batalha, mas saíram triunfantes na batalha. Queridos,
Talvez a sua vida é muito tranquila e é por isso que você tem grandes dificuldades de entender essa mensagem. Mas talvez a sua vida é muito tribulosa e angustiante, é por isso que você está com dificuldade também de entender essa mensagem. Mas aprenda uma coisa: viva o seu relacionamento com Jesus, para que quando a vida estiver boa, você não esqueça que ela é boa por causa dele. E quando ela estiver ruim, você possa lembrar que ela é ruim, mas você está com ele. E é por isso que você pode se alegrar em meio à tribulação. Para de ficar lutando contra a tribulação, no sentido de não acreditar, de não aceitá-la. Ela existe. É uma energia muito grande negar as lutas e dificuldades. Aceite e comece a desfrutar daquilo que Deus quer ensinar com isso. Não gosto de chavões, por isso que as minhas frases não são chavões, mas essa frase que a gente sempre ouve é que, às vezes, não pergunte o porquê, mas pergunte para quê, faz sentido. O que o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu tenho feito esse exercício doloroso e eu tenho lutado com uma ira. De vez em quando as coisas acontecem, não sei se é a idade, a gente vai ficando meio impaciente. Mas certas coisas me irritam tremendamente. Coisa que todo mundo está rindo, eu estou com o bico desse tamanho. E graças a Deus pela consciência em Cristo Jesus e a consciência chamada Cristina. Que ela é a minha consciência. A minha memória está aqui, a minha consciência está ali. E que ela fala assim: calma, por que você está tão nervoso? Foi só isso. E eu fico pensando: só isso? Só isso? E Deus tem me dado um exercício nessa hora. O que é que você precisa crescer, Jacques, em meio a essa situação? Um dia desses, algo me irritou tremendamente. E ela já sabe, ela falou assim: estou muito irritado. Daí eu acho que ela quer saber o nível, os decibéis. Aí decibéis, eu falei assim: muito irritado. É tão queridinha que daí ela começa a tentar jogar assuntos, né, para tentar desviar. Aí eu falo: meu amor, não está funcionando. Aí ela fala assim: eu estava só tentando desviar o assunto. E aí a gente foi orar. E eu orei porque, Senhor, isso não pode tomar conta do meu coração. Eu quero crescer em meio às dores e às dificuldades, mas isso é algo meu. Eu preciso ser tratado com isso, Senhor. E é engraçado que depois nós dormimos, né? Fizemos uma oração meio na madrugada, porque eu estava tão irritado que não conseguia dormir. E ela percebe que eu fico parecendo um porco no rolete, né? Viro para um lado, viro para o outro. Viro para um lado, viro para o outro. Alguém se identifica? Glória a Deus, Deus abençoe. Eu, quando eu estou muito irritado com uma coisa, eu viro para um lado, eu viro para o outro. Giro. E aí, nós oramos. E ele adormeceu. E no outro dia, aquilo tudo tinha passado. Talvez o Senhor está te levando a uma situação de parar de lutar contra o que você está sofrendo, para fazer você lutar contra sentimentos e ações e crescer naquilo. Porque essa tribulação, ela pode produzir sim perseverança. E essa perseverança pode produzir sim um caráter aprovado. E esse caráter aprovado pode produzir, sim, uma esperança. E essa esperança não vai desapontar, porque você tem o amor de Deus derramado no seu coração. E é por isso que um texto bíblico que eu gosto muito, ele vai dizer que esta leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito grande, atentando para as coisas que não vemos,
do que aqui vemos. E assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, daquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Os seus olhos estiverem aqui, as tribulações vão roubar de você a paz. E você não vai conseguir ser igreja, porque, inclusive, dentro de igreja há tribulação. Tem irmão que tem um ministério da tribulação, para tribular você. Sabe aquele irmão que você lembra, não sei do que você lembra, mas não é coisa boa. Você bate o olho e fala assim, Jesus. Situações que acontecem com você que tiram a sua paz. Para ser igreja, a gente precisa entender que essa tribulação pode nos fazer crescer. E a gente pode ser transformado de glória em glória. Mas é quando a gente olha para a glória, esperança da glória, e a gente sente o amor de Deus derramado no nosso coração. E a gente começa a desfrutar dessa esperança que ninguém pode roubar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Depois nós vamos ter um tempo agora da ceia do Senhor. Mas o desafio é esse. Que tipo de pessoa a tribulação está gerando em você? Alguém amargurado? Revoltado com a vida e com as pessoas? Ou alguém dependente de Deus, amando ao Senhor e sendo paciente na tribulação? A tribulação tem gerado um caráter aprovado ou você tem sido reprovado? Talvez as igrejas precisam, como ser igreja precisa de gente que passa pela tribulação, persevera e é aprovado, para poder ser um referencial, para termos igrejas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis geram pessoas fracas, mas pessoas fracas criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram pessoas fortes. Não é porquê, mas é o que o Senhor quer fazer através da tribulação. Senhor, queremos a maturidade. Queremos ser maduros na nossa fé. Não queremos, ó Deus, ficar olhando para o passado e dizer quanta dor e sofrimento. Mas queremos olhar, ó Deus, para o presente, onde o amor do Senhor foi derramado no nosso coração. Queremos olhar para o passado e ver que o Senhor nos justificou e o preço tão alto que o Senhor pagou gere gratidão no nosso coração. Queremos olhar para o futuro e ver que há uma esperança na glória. Mas queremos olhar para o momento que estamos vivendo, de dor, de tribulação, de dificuldade, e dizer, Senhor, me ensina a ser mais parecido com o Senhor. Me ensina, Senhor, a ser mais maduro nesse momento. Me faz crescer para a glória do Senhor. É isso que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.